Boa tarde, bem-vindo ao Parlamento. Há novos apoios para as famílias enfrentarem a inflação. O Governo vai avançar com o IVA zero para um cabaz de produtos alimentares essenciais. Os salários da função pública aumentam mais 1% já em abril e as famílias carenciadas terão um novo apoio de 360 euros até ao final do ano. Vamos analisar estas medidas com os deputados Miguel Cabrita, do PS, Márcia Passos, do PSD, Isabel Pires, do Bloco de Esquerda e Rui Afonso, do Chega. Rui Afonso, o Chega defendeu esta medida do IVA zero para alguns produtos essenciais. Aprova a decisão do Governo? Antes de mais, boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos os meus colegas de painel. Sim, nós aprovamos. Aliás, conforme já disse, foi uma medida que foi apresentada em sede de proposta do Orçamento de Estado e obviamente, que se veio a confirmar. Conforme ela está inscrita, é uma meia medida, conforme também aqui foi dito, porque noutros países já se veio a comprovar que os distribuidores acabaram por absorver a margem de IVA, portanto, a taxa de IVA na sua margem de lucro e acabou por ter um efeito, digamos, inócuo. E, portanto, penso que neste momento o mais importante seria a questão da limitação das margens, conforme foi feito nos combustíveis, e, aliás, até acabou por ser uma medida dissuasora, porque depois as próprias gasolineiras, não querendo, digamos, ter esse tipo de ónus, acabaram elas próprias por regular as margens, como aconteceu na altura do Covid também com as máscaras, e, portanto, digamos que isto acaba por ser uma meia medida, a questão da redução do IVA dos bens alimentares. Aliás, mesmo o próprio pacote, aliás, a medida basilar, que é a medida do que se fala do putativo acordo, que é com os produtores e eu penso também com os distribuidores, porque realmente em 2022 o aumento de custos que houve na produção foi cerca de 12,5% e, portanto, os produtos alimentares aumentaram 25%, portanto, há uma parte que também tem que ser negociada com a distribuição. Essa parte não foi feita ainda, portanto, não sabemos nada. Portanto, acabamos... que estava a ser feito e que esperava ter um acordo nos primeiros dias da próxima semana. Pois, mas essa é a medida basilar, porque tudo o resto são medidas paliativas. Estamos a falar da redução do IVA dos bens alimentares essenciais, uma medida que vai perdurar até outubro de 2023. Mas a verdade, e é isto que as pessoas têm que perceber, é que os preços, têm muitas dúvidas que os preços vão diminuir, porque aqui a nossa batalha é desacelerar o aumento de preços. E, portanto, estas medidas que foram tomadas são medidas que, efetivamente, não vão resolver de uma forma estrutural este aumento de preços que está a ocorrer. Mas o que motiva as dúvidas do Chega em relação à descida do preço? O que motiva é que, efetivamente, eu tenho muitas dúvidas relativamente ao facto, repare, quando existe uma inflação e a aceleração da inflação pressupõe um aumento de preços, ok? Portanto, não acreditamos, e sinceramente, segundo aquilo que nós pensamos e que queremos, que o combate seja no sentido de reduzir os preços, porque isso vai ser muito difícil, até porque, repara, existem razões conjunturais que não estão resolvidas, a questão da guerra da Ucrânia e a questão agora de uma situação, de uma putativa crise financeira que também está no horizonte, a questão também agora da política monetária que vai no sentido de criar um abrandamento forte em termos de consumo e, portanto, nós queremos claramente que, mediante estas questões conjunturais, que já se juntam às questões estruturais, nomeadamente à baixa produtividade, à baixa competitividade, aos baixos rendimentos. Portanto, que não vai haver isso. Portanto, porque o problema do país não é um problema de inflação. O problema do país é um problema de crise nos rendimentos. Tudo cresceu, menos o rendimento das pessoas. E, portanto, é neste setor, é neste vetor que o Estado deve se centrar no aumento de rendimento das pessoas. Enquanto isso não acontecer, nós vamos nos manter com medidas paliativas, os aumentos extraordinários vão acontecer e vão resolver parcialmente o problema agora em 2023. Já vamos a essa questão, era precisamente o ponto seguinte, Miguel Rui Afonso. O Governo podia ser mais generoso face à execução das contas públicas? Podia. O Governo, de 2022 para 2023, ficou com uma reserva de capital na ordem dos 8 mil milhões de euros, ou seja, o cash buffer do Governo nunca foi tão grande como foi de 2022. Aliás, Portugal foi o segundo país da União Europeia, ou melhor, da zona euro, com maior assistente orçamental. E, portanto, Medina tem reiterado a ideia de que o Governo está a devolver tudo o que arrecadou a mais do que
do que aquilo que estava previsto? Eu acho que Medina tem feito um trabalho para a União Europeia e não para os portugueses. Tem-se dedicado mais e tem ficado mais preocupado com a questão da dívida pública e com a questão do déficit, ou seja, cumprir métricas, e eu acho que isso é uma visão muito tecnocrata, efetivamente, do que deve ser um Ministro das Finanças, propriamente preocupar-se com uma realidade que neste momento está a acontecer no nosso país. Nós temos pessoas que neste momento estão a passar fome, temos pessoas que neste momento estão em graves dificuldades porque efetivamente não conseguem aceder aos bens essenciais e realmente Medina tem-se preocupado muito e tem feito um grande... Aliás, temos tido uma grande contestação social também, por vários setores da sociedade, e Fernando Medina tem-se focado muito na questão da redução do déficit. Que, atenção, em termos absolutos, a nossa dívida continua a crescer. Aliás, este ano passará pela primeira vez os 300 mil milhões de euros. Mas, efetivamente, tem-se concentrado muito em métricas quando se devia realmente concentrar mais na realidade do país. E essa é que é a grande verdade. Portanto, nós estamos aqui com medidas, com cuidados paliativos para com a população, no intuito de haver uma redução acelerada da dívida pública, porque, efetivamente, Portugal, neste momento, está com um problema de credibilidade junto dos credores internacionais. Porque estas constantes crises governativas, estas sucessivas nomeações e demissões têm criado um grande impacto em termos de credibilidade e, portanto, como sabe, quando é o maior nível de desconfiança e, como sabe, Portugal tem que se refinanciar anualmente e tem uma dívida considerável e o peso dos juros ainda é muito grande no orçamento e, portanto, o Medina tem tentado compensando isso com uma redução acelerada da dívida, quando deveria realmente preocupar-se em criar medidas estruturais para realmente aumentar o rendimento das pessoas. Eu não estou a dizer, aliás, eu sou absolutamente contra a questão dos subsídios. Eu acho que as medidas têm que ser estruturais, têm que se basear muito na reprogramação da carga fiscal. Nós temos uma das maiores cargas fiscais da Europa e, portanto, eu acho que nos devemos focar essencialmente na reprogramação da carga fiscal. Mas, efetivamente, ele não está muito focado nisso. Ele vai, aquilo que vai fazendo, vão apresentando programas avulso, medidas avulso, para ir compensando os portugueses e indo calando a sociedade. Agora, até quando isto vai durar, não sabemos. Mas este aumento da função pública é estrutural. Sim, mas repare, é um aumento estrutural, mas que vai sempre implicar uma perda face ao aumento de preço dos produtos. As pessoas estão constantemente a empobrecer. Porque se me dissessem assim, ok, houve um aumento da inflação de 7,8% e os funcionários públicos foram aumentados em 7,8%, é não haver perda de poder de compra, mas não é isso que está a acontecer. E, portanto, esse é que é o grave problema. É que temos um país que está, digamos, cujos preços e os custos estão a aumentar exponencialmente e cujos rendimentos das pessoas estão a descer abruptamente. E, portanto, esse é que é o grave problema. E, portanto, não há aqui a questão dos 125 euros, nem dos 240 euros. Isso resolve pontualmente uma situação durante um mês ou outro. Mas o problema não é esse, é que tem que se agir de uma forma estrutural. E continuo a dizer que falta às vezes ao PS, não sei porquê, alguma coragem política para fazer rupturas, medidas de ruptura que realmente impliquem alterações estruturais a nível da carga fiscal. E, portanto, enquanto isso não acontecer, estamos sujeitos a isto, a medidas, a medidinhas. Agora apresenta um pacote de 1.500 milhões de euros, depois apresenta um pacote de 900 milhões. A questão da habitação é uma questão que está completamente, acho que... pronto. Será assunto na próxima semana, provavelmente. Okay. Muito bem. Rui Afonso, como é que o Chega encara este cheque direto que vai ser dado às famílias com mais dificuldades? Nós achamos que, efetivamente, o apoio às famílias mais vulneráveis é essencial. Agora, continua a ser um apoio muito pífio, ou seja, muito parco, muito circunscrito e põe de fora a grande franja da classe média, porque é a classe média que tem alimentado este país. Este país vive muito à custa de consumo interno. Portanto, é assim que as grandes instituições deste país vivem, quer a nível privado, quer a nível público. E, portanto, quando nós retraímos ou não apresentarmos medidas para incentivar o consumo interno, aquilo que vai acontecer é que, efetivamente, torna-se depois, do ponto de vista económico, é muito difícil depois fazer o tal aumento de salários ou criar condições para realmente haverem condições económicas mais favoráveis. E, portanto, nós achamos muito bem que é importante apoiar as famílias mais vulneráveis, mas não é menos importante também esquecer o resto da classe média, ou a classe média. Portanto, e nós temos aqui grande parte da classe média que está completamente esquecida. Aliás, a grande classe média que está no setor privado nem sequer para aqui é chamada. E, portanto, efetivamente, é um apoio muito circunscrito que vai ajudar certamente as pessoas mais vulneráveis, as famílias que estão numa situação de maior fragilidade em termos económicos. Essa tem sido, aliás, a recomendação da Comissão Europeia e até do BCE. Sim, que a ajuda seja dada à quem mais precisa e não seja
generalizada para não alimentar a inflação. Eu compreendo, mas isso é uma verdade sine qua non. E é assim, quando a inflação é alimentada, quando nós atiramos dinheiro para cima dos problemas, isso é que alimenta as espirais especulativas e as espirais inflacionistas. Portanto, a melhor forma de nós extrairmos a inflação é abrandar o consumo. Mas temos de fazer isso com muito cuidado para realmente não causarmos problemas sociais. A questão aqui é, nós temos uma classe média que está a empobrecer consecutivamente, ou seja, ano após ano está a perder poder de compra. E, conforme já disse, a realidade de Portugal não é igual à realidade de outros países da União Europeia. E, portanto, às vezes, dar uma ideia ou uma receita para todos os países muitas vezes não funciona assim. Nós, em Portugal, precisamos que a nossa classe média seja alimentada porque é ela que alimenta o país. O nosso país não tem um setor exportador fantástico que possa alimentar a sociedade. É um motor da economia. É um motor da economia e vive muito à custa do consumo interno. Quando nós retraímos esse consumo interno, estamos a pôr em causa toda a economia do próprio país, toda a economia interna do país. E, portanto, é um apoio muito circunscrito, mas faltou o resto. Faltou o apoio à grande franja da classe média. E, portanto, que não está aqui, e obviamente não está aqui inscrita, mais uma vez, quem trabalha para os privados não vai ter direito a nada, não é? Mas pronto, é assim que está definido.